de Jesus, nós estamos reunidos mais uma vez para partilhar o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 8, os versículos de 18 a 22. Discipulado. Certo dia, vendo-se no meio da grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Amados, esse evangelho acontece um pouco depois de Jesus ter feito algumas curas e realizado alguns milagres, e depois do Sermão da Montanha, onde ele passa vários ensinamentos. E ele nos apresenta duas situações distintas que se completam, né? A primeira situação é a do escriba, que provavelmente acompanhou esses momentos de ensinamento e os milagres e curas realizados por Jesus. E no momento ele está muito entusiasmado, né, em estar seguindo Jesus diante de todas aquelas maravilhas que ele viu. E ele quer seguir Jesus onde quer que ele vá. O segundo ponto é o discípulo que já seguia Jesus, que pede para, antes deles atravessarem o mar da Galileia, ele está indo enterrar o pai dele. E nós podemos traçar um paralelo com as nossas vidas. Alguns estão na fase inicial da caminhada, que nem o escriba, né, que está extremamente entusiasmado em estar seguindo Jesus, vendo todos os ensinamentos maravilhosos, vendo os prodígios, vendo os milagres realizados por Jesus. E Jesus alerta, né, dá um alerta a essas pessoas, que é uma missão que não vai ter descanso. Tá? É uma batalha constante, porque o inimigo ele não descansa. O inimigo ele sempre vai estar à espreita. Mas Jesus nos alivia. Um pouquinho para frente, Mateus mesmo, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Versículo 30. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, amados, Jesus vai nos aliviar, mas ele deixa bem claro que não vai ter um descanso estático, né? A gente não vai poder simplesmente relaxar e eu vou deixar de servir para poder descansar essa semana. Não vai ter isso. E os outros são como discípulos que já estão na caminhada, né? E para esses, Jesus exige que não haja distrações. Na época de Jesus, enterrar os pais era um dever sagrado, mas ele acaba se tornando uma mera distração diante de tudo que vai acontecer. E é interessante que Jesus usa as seguintes palavras, né? Que os mortos, deixe os mortos enterrarem seus mortos. É claro que ele não está falando daqueles mortos fisicamente, mas dos mortos de espírito. Aqueles que não se abrirem para seguir Jesus, eles já estarão mortos de espírito. Então, o seguir Jesus é uma batalha constante que a gente, a partir do momento que a gente diz o nosso sim, a gente vai ter que estar disposto a isso, e a gente vai ter que estar disposto a não se dar para certas distrações, as coisas mundanas que tendem a nos atrair. A gente vai ter que deixar tudo isso de lado. E a gente só vai conseguir descansar mesmo, usando as palavras de São Paulo, quando a gente receber a coroa da justiça, né, no momento da nossa morte. Daí então a gente vai conseguir contemplar a face de Deus. Ore comigo. Senhor Jesus,
Obrigado por me instruir como seu seguidor, como seu servo. Dai-me fortaleza para combater o bom combate, para que no fim da corrida possa receber a coroa da justiça que o Senhor reservou para mim. Amém. Amados, tenham um dia abençoado, fiquem com Deus e até amanhã.